Já estamos gravando, eu ia exatamente mencionar assim, que foi uma grata coincidência esse tema nesse dia, né? E hoje eu quero fazer só uma pequena mudança aqui. Aproveito já de antemão para deixar os meus parabéns. Não sei se vocês sabem, fazem a maioria dos nossos recursos humanos no hospital inteiro. A gente já sabe que as mulheres estão dominando o mundo, né? Alguns ainda não reconhecem, mas a gente já sabe que estão dominando. E já partindo direto para o tema, eu queria pedir para o professor Max Weyler, por uma questão de respeito, que fizesse a sua apresentação. Acho que ele está conectado aí. Professor Opa, estou aqui. É contigo. Olá. Olha só, quanta honra, né? Mas eu acho que até é justificável, porque é o seguinte, uma história rápida da nossa querida amiga professora mestre, né? Professora Débora Rodrigues. A Débora, ela entrou no INCOR, ela é cardiologista, ela é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e ela é coordenadora do programa de residência em cardiologia aqui da nossa instituição. Isso não aconteceu por acaso. Eu sou uma história muito rápida da história da Débora, porque que ela hoje faz parte do nosso time, é que num passado recente, ela, em outra instituição, ela foi, entre aspas, forçada, né, por ela, a organizar o programa de residência daquela instituição que vivia com um monte de problema, com diligência e tal. E ela teve a iniciativa de organizar esse programa lá, e isso eu presenciei esse fato naquela época. Logo depois, mais ou menos nesse meio tempo, ela também fez com que fosse possível que um programa de residência em radiologia iniciasse numa outra instituição. E a gente percebeu isso aí, o Maurício falou assim, gente, nós precisamos fazer com que isso aconteça aqui, porque o INCOR já tinha a ideia, tinha a iniciativa, tinha a vontade, tinha estrutura para isso, tinha gente, corpo com possibilidade de atuar como staff, mas não tinha como conseguido tramitar isso nos dois ministérios, da Educação e da Saúde. E a Débora, então, foi naquela época convidada pela gente e veio para cá para tornar possível esse sonho do INCOR. Então, a Débora atua, né, na cardiologia aqui conosco, nos dois programas hoje que a gente tem de residência em cardiologia e em cardiointensivismo, e ela foi a responsável direto para nos ajudar a tramitar todos esses processos dentro das duas instituições que precisam, que é MEC e Ministério da Saúde. Então, Débora, minha amiga, né, com muito prazer que a gente recebe você aqui em toda a instituição, e agora, nesse momento, né, fantástico, que é o 8 de março, falando sobre cardiopatia nas mulheres. Muito obrigado por sempre aceitar os nossos convites, né, participar e nos estimular a viver o nosso sonho. Muito obrigado. Manda ver. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Eu estava começando a introduzir que na verdade, hoje, gente, é praticamente uma especialidade, né? A cardiopatia na gestação, ela tem crescido muito dentro do Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E por que a gente teve esse atraso aí para se estabelecer mesmo, na verdade, estabelecer cientificamente? Foi pela falta de estudos, né, em gestante. A gente sabe que eticamente é extremamente complicado desenvolver esses estudos. A gente se baseia muito em registros, em situações retrospectivas, e só atualmente, com essa conectividade mundial, é que os registros começam a ter um perfil mais prospectivo, né? A gente começa a ver em tempo real o que está acontecendo e consegue analisar esses dados em tempo real também. Eu acho que me escolheram para esse tema porque eu sou cardiologista da UTI do antigo Hospital Materno Infantil e hoje Hospital Estadual da Mulher, que é a única UTI materna, né? A única UTI obstétrica do estado, com esse perfil de alto risco, né? Uma UTI especializada nesse perfil. Bom, a mortalidade materna, eu quero até assim, me vangloriar, porque eu fiz um levantamento eu mesma no painel
de monitoramento de mortalidade materna do SUS, né? Sem dúvida, a mortalidade materna é um índice extremamente sensível. Ela configura as mortes de mulheres durante a gestação e no puerpério, até o 42º dia de puerpério. Né? Débora, Esse painel... me permita, Débora, você tem que botar para apresentação, para a gente só tá o modo antes de apresentar. Deixa eu ver aqui. Assim está vendo, Juliano? Estamos vendo, mas estamos vendo no modo ainda slide. Você tem que botar no modo F5 aí. Eu apertei o F5. Veja. Sim ou não? Ainda estamos no modo pré-apresentação. Clica ali embaixo, lá no pezinho. Já cliquei embaixo e no F5. Começou alguma coisa? Não. Então, deixa eu ver aqui. Às vezes você vai precisar assim? sair e voltar do computador. Talvez fechar e compartilhar de novo, Débora. Aí você clica em tela cheia, screen. Você pode Conseguiu? sair. Não, né? Não. Eu vou fechar, eu vou deixar de compartilhar, Juliano. Você consegue interromper aí o compartilhamento, só para eu não ter que voltar aqui? Eu vou tentar aqui um new share. Espera aí que eu já vou fazer aqui para você. Deu? Pode seguir, agora vai. Isso. Então, tá bom. Então, gente, e impressionantemente, nesses painéis de monitoramento, isso é mundial, né? A mortalidade materna, ela só aumenta. Então, a gente nos faz questionar, assim, o que nós estamos realmente incrementando de assistência pré-natal e perinatal para que isso esteja acontecendo. No Brasil, esses dados ficaram estáveis durante um tempo, em torno de 65 mil mortes anuais, nos 2 últimos anos contaminado provavelmente pela Covid-19, mas o mais interessante é que com todo o avanço tecnológico, com os recursos novos, nós não conseguimos reduzir esse índice. Isso é o que é realmente desesperador. Nos Estados Unidos, já no registro mais anterior, por exemplo, até 2015, a gente consegue ver a elevação desse percentual de mortalidade materna. E nos Estados Unidos, que é um país que tem um racismo estrutural, então, entre a população, nas mulheres negras, a mortalidade é o dobro quando comparada às outras etnias. Então, isso é extremamente preocupante. De uma forma geral, as cardiopatias incidem em 4% das gestações. Aqui nós não estamos falando das alterações hipertensivas, né? A gente está falando das doenças cardíacas estruturais ou as coronariopatias também inclusas. A doença hipertensiva, que sem dúvida é a mais frequente na gestação, ela corresponde, e aí também quando ela morde esse outro pedaço da cardiopatia, ela é a segunda causa de morte materna no mundo, né? Ela perde só para hemorragia periparto. Então, nós cardiologistas temos uma missão, sim, um compromisso com de melhorar esses resultados. Bom, na gestação, ao longo dela, precisam, ocorrer mudanças hemodinâmicas para que a gestação chegue ao final, para que o concepto se desenvolva, Então, isso que é fisiológico requer uma adaptação de todos os sistemas orgânicos, mas demanda muito do sistema cardiovascular. Nessa linha azul, a gente está vendo uma representação do débito cardíaco. O que acontece com esse débito é que a partir do primeiro trimestre, ele começa a aumentar e ele vai ter um incremento de até 40% a 50% do seu valor pré-gravídico. Na primeira metade da gestação, isso ocorre às custas de um aumento do volume sistólico, E isso acontece relacionado muito diretamente aos níveis de estrógenos altos, que vai levar a uma produção muito maior de renina, a produção da prolactina, o lactógeno placentário, que é uma substância placentária muito retentora de sódio e água, as próprias prostaglandinas e o hormônio do crescimento. Então, isso vai levar a um aumento do volume sistólico. No final da gravidez, vai participar, mais no terceiro trimestre, vai participar um aumento da frequência cardíaca,
que não é raro a gente ver frequências acima de 100 em gestantes ali, mais no final da gestação. Além disso, como que é o componente hemodinâmico ali, né? O componente do volume plasmático? A gente tem uma hipoalbuminemia, né? E uma anemia dilucional, porque o incremento da produção eritrocitária não acompanha essa retenção de volume. Então, a gestante, ela tem uma anemia fisiológica, certo? E uma condição de diluição de albumina. Isso é importante a gente ressaltar, porque nos mostra que essas pacientes estão no limite, muito próximas da susceptibilidade de fazer um edema pulmonar, né? Tanto pela redução da pressão colóide osmótica, como pelo volume total. Então, se antes da gestação eu tenho 50 ml, ali, 60 ml por quilo do volume, aqui no final da gestação eu vou ter 100 ml por quilo. Então, assim, fazer volume para a gestante é algo que a gente precisa pensar antes de prescrever. Bom, nesse mesmo slide, eu quero demonstrar também a redução da resistência vascular periférica. Isso acontece não só pelo aumento da capacitância dos vasos uterinos. A gente pensa nesse órgão, placenta, muito parecido com uma fístula, né? Mas, na verdade, isso é só um componente, né? Existem outras substâncias produzidas pela própria placenta, pelos efeitos mesmo hormonais, que vão determinar uma queda da resistência vascular. E isso é importante não só pela perfusão, pela troca hematoplacentária, mas é extremamente importante que haja um remodelamento também arterial para melhorar, né, para comportar todo esse novo volume que chegou, porque aqui, deixa eu só tentar passar. Bom, além disso, a gente vai observar durante a gestação um comportamento que resulta exatamente do aumento da volemia e da queda da resistência, que é o comportamento da pressão arterial. Algumas publicações, elas não são homogêneas, né? Elas mostram uma queda importante da pressão diastólica no início da gestação. Primeiro cai as custas de pressão diastólica, depois de pressão sistólica, porque aqui o incremento da volemia não acompanha a queda da resistência vascular, né? Então, os hormônios iniciais da placenta, ali do concepto, eles vão determinar uma queda da resistência vascular que não vai ser suprida pelo aumento da volemia. Ao longo da gestação, a pressão pode aumentar. E a gente tem um marco aqui nessa inflexão, a gente tem um marco muito importante no segundo trimestre, que é quando a gente tem a segunda onda de migração placentária. A maneira como essa segunda onda vai acontecer e a sua repercussão, tanto em relação à imunidade, em relação à proteção mesmo hormonal, a codificação genética de como esses vasos vão se proliferar em direção ao miométrio, vai determinar a questão da pré-eclâmpsia. Hoje a gente reconhece também alguns fatores endoteliais que vão atuar também determinando se essa mulher vai ter mais ou menos resistência à angiotensina 2, né? Se ela vai ter mais, na verdade, resistência não, sensibilidade, se ela tem mais efeito ou menos, porque apesar de a gente ter muita renina, a gente na gestação tem uma menor sensibilidade à angiotensina 2, né? Ela causa menos vasoconstricção. Bom, outro detalhe importante, gente, é que durante o parto, durante o trabalho de parto, aqui a gente está representando muito um parto normal. Durante o trabalho de parto, a gente vai ter um aumento da pressão, né? Eu vou ter um aumento do débito, um aumento da pressão, um aumento da frequência. Imediatamente após o parto, eu tenho uma autohemotransfusão, né? A gente pode falar assim. Nesses primeiros dias pós-parto, eu vou ter uma reabsorção e um aumento do volume. Mas no parto a gente perde, com certeza. No parto normal, a gente pode perder até 500 ml, no parto cesárea, dos 800 ml até 1 litro. Mas a gente tem essa autotransfusão. Então, isso nos deve chamar a atenção para, ganhou neném, vai direto para casa. Não, esse é o momento mais perigoso, né? O cardiologista está ali presente, consegui chegar até 38 semanas, 39 semanas, fiz meu dever de casa. Não, seu dever de casa vai até, pelo menos ali, a grande preocupação até o 3º dia de pós-parto. E aí, para poder complicar um pouquinho mais, né, a vida do cardiologista e proteger essa unidade fetal dentro do útero,
a gente tem um aumento dos fatores pró-coagulantes e uma redução dos anticoagulantes. Aqui a gente está vendo o aumento dos pró-coagulantes, tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca, né? Então, o aumento da protromina é muito significativo, um aumento do fibrinogênio muito significativo. E uma redução, principalmente da proteína C e a proteína S durante a gestação, formam esse contexto altamente trombogênico que é a gestação. E isso, gente, vai se normalizar com o parto? Não, isso vai se normalizar 1 ano depois da gestação. Bom, essas alterações vão ter repercussões que nós vamos poder observar tanto no exame físico da gestante, onde é muito comum a gente ter o desdobramento da primeira ou da segunda bolha, é comum a gente ter uma B3 muito sutil, um sopro sistólico ejetivo também leve é presente, assim, eu posso dizer para vocês que na quase totalidade das gestantes que a gente examina. O rum venoso é por esse retorno venoso aumentado, ele é um pouquinho mais difícil de perceber, e a gente pode ter nas gestantes, nas parturientes, nas gestantes já lactantes, a presença de um sopro mamário, um sopro paraesternal. O que não é normal? Não é normal um sopro muito intenso, um sopro rude, um sopro que produz um frêmito. Não é normal um sopro sistólico. E um sopro diastólico nunca é normal. E a B4 também não está dentro daquilo que a gente considera normal. Se eu tenho B4, eu tenho que procurar alguma alteração realmente patológica. Bom, no eletro, algumas alterações vão resultar basicamente de um desvio do eixo para a esquerda, né? A gente pode ter alguma inversão das ondas T, e aí a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente tem aquele padrão de TEP, né? E como gestação a gente sempre preocupa com TVP, TEP, mas a gente pode ter ondas T invertidas, a de V1 a V3, também na derivação D3, né? Algumas ondas Q mais proeminentes nessas paredes inferiores. E também existe um prolongamento discreto do intervalo QT, mas não é aquele QT patológico que a gente acompanha, que a gente procura, né, que a gente tem medo. Bom, começando pela doença hipertensiva, na gestação, a gente tem alguns... Eu coloquei um quadro conceitual. A gente tem alguns padrões. Então, isso é muito confundido, né? A hipertensão que aparece antes da 20ª semana da gestação, provavelmente ela é uma hipertensão que a gestante já tinha e que ela não tinha diagnosticado. A hipertensão que aparece depois da 20ª semana, até prova o contrário, é pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é o novo nome do antigo DEG, da antiga doença hipertensiva específica da gestação. Então, conceitos anteriores colocavam que a gente, para ter pré-eclâmpsia, ou antiga DEG, era hipertensão, proteinúria e edema. Né? Hoje a Febrasgo já reconhece que a gente pode ter pré-eclâmpsia sem proteinúria. Tá? Eles ainda continuam recomendando a proteinúria de 24 horas, mas a gente sabe que o exame de amostra isolada ele é eficaz também. A nossa diretriz a gente pode utilizar para diagnóstico. Né? Então, quem é a pré-eclâmpsia? É uma hipertensão gestacional que começou depois de 20 semanas, que geralmente tem proteinúria, né? Ou que não enxergo a proteinúria, mas eu consigo ver presença de lesão em algum órgão-alvo, certo? Ou a gente tem uma paciente que já era hipertensa e piorou muito seus níveis hipertensivos depois da 20ª semana de gestação. O nível para hipertensão é o mesmo da paciente não gestante, né? E a gente tem uma outra entidade que é a pré-eclâmpsia sobreposta, que é aquela que eu falei que a pessoa tem uma piora da hipertensão, com sinais de proteinúria, sinais de lesão em um alvo, que a gente chama de pré-eclâmpsia sobreposta. A pré-eclâmpsia ela pode ser leve, quando eu tenho níveis pressóricos discretos, numa paciente assintomática. Se na paciente não gestante a gente não se preocupa muito com aqueles sintomas leves, moderados, minha cabeça dói, minha pressão está alta, não dói, a pressão está boa, né? Na gestante os sintomas são extremamente importantes, né? Até para definir conduta. O que é considerado pré-eclâmpsia grave? Pré-eclâmpsia grave é um nível pressórico muito alto, né? E a marca é exatamente 16/11. Um 16/11 que a pessoa chegou correndo, nervosa, chorando, os gestantes são muito sensíveis, né? Porque passou um susto. Não, mas um 16/11 que você faz a medicação oral no pronto-socorro e depois de 4 horas ela ainda não está menor que 14/9. Uma pré-eclâmpsia grave por nível.
Pacientes que têm alterações importantes dos marcadores de lesão de órgão-alvo, né? Como TGO-TGP, LDH, um aumento da creatinina. Então, parece pouco 1,2 de creatinina, gente, mas a creatinina da gestante ela é mais baixa, porque a filtração glomerular está aumentada. Então, uma creatinina normal na gestante é 0,8, 0,9 no máximo. Bilirrubinas alteradas, presença de congestão pulmonar. E aí a gente tem algumas situações clínicas, algumas apresentações clínicas da pré-eclâmpsia grave que chamam muito atenção, que são a iminência de eclâmpsia, que é aquelas características clássicas não mudaram, que é a cefaleia, presença de escotomas ou fosfenas e a dor abdominal, né? Então, se a paciente tem isso, pode ser uma pressão 14/9, ela tem esses sintomas, a gente deve pensar que é uma pré-eclâmpsia grave sulfatal. A presença da congestão pulmonar e a eclâmpsia, que é o que a gente mais tem medo, né? Que é a forma mais grave da pré-eclâmpsia, junto também com a síndrome HELP. Na síndrome HELP, a gente tem aqui pelo menos 2 critérios onde inclui hemólise, redução de plaqueta menor que 150 mil, né? E elevação pelo menos 2 vezes das transaminases. Juntamente com a eclâmpsia, como eu ia dizendo, é o que causa maior mortalidade nesse contexto de síndromes hipertensivas. Uma paciente pode ter eclâmpsia, ter uma convulsão, sair da convulsão e está tudo certo, né? Ela pode ter uma convulsão e fazer uma PRES, que é a encefalopatia posterior reversível. Ela pode fazer uma hemorragia intracraniana, pode fazer um edema pulmonar, um edema cerebral importante. Então, assim, não vale a pena correr esse risco para ver o que vai acontecer na eclâmpsia. Tudo que a gente tem que fazer é sulfatar essas pacientes, todas elas que têm pré-eclâmpsia grave, têm que ser avaliadas em relação à sulfatação, porque desde o MAGPIE, que é um estudo de 2000, do início dos anos 2000 para cá, o primeiro estudo randomizado realmente sobre essa intervenção, é o que muda o desfecho da paciente, é sulfatar, né? E é muito simples, sulfato de magnésio é uma coisa muito barata, muito simples, não justifica a gente não sulfatar a paciente. Nas outras pacientes, para quem que eu tenho que dar remédio, Débora? Basta eu falar para ela assim, olha, não, faz um regime, não ganha peso, reduz sal, reduz a ingesta de sal, vamos fazer um tratamento não medicamentoso. Todas as pacientes que tiverem pressão maior ou igual a 150/95, isso para a sociedade europeia, né? E para a gente no Brasil, maior que 14/9, isoladamente, ou na sociedade europeia, maior que 14/9, com uma hipertensão gestacional com ou sem proteinúria, com sinais de superposição de pré-eclâmpsia, ou com alguma alteração daqueles exames de rotina que a gente pede a partir da primeira semana, que eu descrevi no último slide, nos exames laboratoriais, a gente tem indicação de tratar, né? Bom, reduzir a ingesta de sódio, reduzir a atividade física, nada disso mudou os resultados perinatais. Eu coloquei esse slide porque a aula vai ficar para os residentes, né, até para uma consulta rápida, de como a gente dilui no esquema de ZUS, como pode ser feito o esquema de Pritchard, que é intramuscular, né? A gente precisa acompanhar só se a gente está tendo uma diurese constante para não haver intoxicação pelo magnésio. Então, uma vez que você sulfatou a paciente, você deve deixar ali bem próximo a ampola de gluconato de cálcio, porque se ela intoxica, reduzindo a frequência respiratória ou rebaixando, você pode fazer, ou fazendo uma hiporreflexia importante, a gente administra o antídoto, que é o gluconato de cálcio. É muito comum essas pacientes estarem congestas, então, assim, existe uma preferência para a nitroglicerina em detrimento do nitroprusiato, né? Porque às vezes a gente precisa de doses altas e a gente tem um limite de tempo para usar o nitroprusiato, então a gente prefere a nitroglicerina, isso muito bem respaldado tanto pela Sociedade Europeia quanto pela Febrasgo, né? Lembrar que se for um prematuro extremo, você tem que sulfatar pelo menos por 4 horas. Uma paciente que sulfata, gente, ela tem um feto viável, ela precisa receber também a maturação pulmonar, né, com a betametasona. Então, se eu vou atender essa paciente no pronto-socorro do ENCORE, chega uma paciente com iminência de eclâmpsia, já chegou, tá, gente? Já chegou, não foi sulfatada, graças a Deus deu tudo certo, mas assim, a gente podia ter tido um desfecho ruim, né? Eu conheci a paciente no consultório, mas essa paciente não tinha nada que nos impedia de sulfatá-la no pronto-socorro, né? A paciente estava em franca iminência de eclâmpsia, nada nos impedia de sulfatar, e, por exemplo, também já fazer a maturação pulmonar dela.
por que não, né? Já começar, ela precisa de 2 dias para fazer maturação pulmonar. Então, já vamos começar, quanto antes melhor. E a maturação pulmonar está pronta 24 horas depois da segunda dose, ou seja, do segundo dia de betametasona. Então, se a gente puder ajudar e já prescrever, eu sei que é uma conduta obstétrica, né? Mas isso é um ponto passivo de que todo paciente com prematuro, viável, né? A partir de 28 semanas, a gente faz a maturação pulmonar. Bom, em relação às medicações, outro dia eu tive discutindo ali um caso, alguém comentou comigo sobre classificação, não sabia se o remédio era classe A, B, C ou X, né? Houve uma mudança dessa classificação pelo FDA, se eu não me engano, em 2015, e hoje a gente coloca o que é razoável usar na gestação e aquilo que não é, né? Todos os antipertensivos vão passar a barreira hematoplacentária, né? Todos vão passar. Então, a gente tem que escolher aqueles que são mais seguros. O medicamento de escolha na gestação de primeira linha é a metildopa. A dose mínima, né, é 250 de 12 em 12. A nossa diretriz fala 12 em 12. Outras diretrizes já acham que essa dose é 8 em 8, mas enfim. A Febrasgo recomenda também um esquema de 1 grama de 8 em 8 horas. Também é um esquema que não está na nossa diretriz, né? A gente recomenda 4 vezes ao dia, mas é muito recorrente essa prescrição. Então, a sugestão é que a gente comece, por exemplo, com uma metildopa, associe um alodipino ou um nifedipino. Se precisar de mais, hidralazina, que é um vasodilatador direto, que vai aumentar a taquicardia reflexa numa pessoa que já é taquicárdica. E aí, então, a gente associar um beta-bloqueador. Isso só para hipertensão, tá? Beta-bloqueador, quanto menos, melhor, né? Mas a gente vai ver que tem situações que a gente precisa dele. Igual, por exemplo, na ataque reflexa, piorado, induzida pela hidralazina, o metoprolol tem um papel fantástico, muitas vezes é o que é a cereja do bolo que falta para a gente controlar aquela hipertensão muito resistente, muito grave. E aí, qual é essa meta, né? Isso aí é discussão, a polêmica. Mas eu acho que o estudo CHIPS, ele acalmou aí esse controle menos intensivo ou mais intensivo da pressão arterial. E aí mostrou que um controle, né, mais intensivo traz menos desfecho materno e não trouxe nenhuma repercussão para o feto. Então, assim, uma pressão diastólica em torno de 85, todo mundo concorda com isso. E aí a média do controle mais intensivo é em torno de 13 por 8. A gente tem que ter cuidado nos bebês que já estão centralizados, né, medidos pelo Doppler, avaliados pelo Doppler obstétrico, que já estão centralizados. Uma hipotensão nessa gestante tanto centraliza quem não está, quanto piora o padrão hemodinâmico do bebê centralizado. Em relação às doenças lipídicas, as doenças que incorrem com o aumento dos lípidos plasmáticos, com a hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. A estatina precisa ser suspensa, gente, idealmente, 2 meses antes da concepção. Então, entre 1 e 2 meses antes da concepção, a gente deve suspender. Por quê? Se de um lado a gente tem os IECAs, que são fetotóxicos, as estatinas são teratogênicas. Então, a gente precisa suspender antes do início da gestação. Débora, e como é que eu faço com aquela paciente que tem um triglicérides muito alto, acima de 500 ou 1000, estão liberados? Não às vezes você não vai conseguir a mesma potência para tratar, mas a gente pode usar o ômega 3, o fenofibrato, também é recomendado. No Brasil, essas são as 2 drogas mais usadas, mas somente no segundo trimestre. No primeiro trimestre, a gente não usa nada. Débora, mas não vai aumentar mais ainda os níveis lipídicos na gestação, no parto, no final da gestação, não vai aumentar muito? Com certeza vai aumentar. Então, nos casos muito graves, em que a gente não consegue com dieta, exercício, uma dieta bem rigorosa, exercício, a gente pode utilizar isso. A gente tem esse respaldo, só a partir do segundo trimestre, tá? E durante a lactação, a gente pode manter, mas tentar também utilizar as medidas não farmacológicas. Na hipercolesterolemia familiar grave, gente, em relação aos novos, o Rapata lá, né? A gente ainda não tem, o Rapata, a gente não tem ainda estudo. Então, a gente ficaria muito com a estatina mesmo, né? Que seria a única opção que a gente não pode usar. A gente não pode usar durante a gestação em nenhuma fase.
Se eu tenho uma situação extrema, muito extrema, talvez a gente tenha que fazer uma aférese, né, para poder reduzir isso. Mas, de forma geral, a gente consegue suspender essas medicações e seguir a gestação sem elas. E mesmo se infartar durante a gestação, a gente não tem respaldo para usar. As alterações hipertensivas, esse slide ficou fora de lugar, elas vão repercutir, gente, ainda durante um tempo. Por exemplo, a mulher que tem uma pré-eclâmpsia na gestação, ela, até 12 semanas após, ela deve resolver. Se ela permanece após 12 semanas, ela pode ficar hipertensa por toda a vida. 30% vão ficar, tá? E vão incorrer nos outros fatores de risco que isso implica. Vão estar expostos aos outros fatores de risco e vão carregar. Isso que implica em ter várias doenças, em aumento do risco para várias doenças cardiológicas. Então, essas gestantes, na minha opinião, faz parte da anamnese do cardiologista a seguinte pergunta: teve pré-eclâmpsia em alguma gestação? Né? Em relação às síndromes coronarianas agudas, não é só a aterosclerose, né? A aterosclerose vai responder por 50% dos infartos na gestação. Hoje a gente tem as mães mais velhas, né? Eu fico até com vergonha de falar um negócio desse, né? Mas aumenta 20% o risco de você ter infarto numa gestação acima dos 40 anos de idade. 40 anos é muito pouco, né? Todo mundo que tem 40 anos aí pensa, nossa, eu tô lá na minha aula de zumba, né? Tá tudo certo, e esse pessoal tá falando que eu tô velha. Tô velha para ter filho, mas a gente tem um aumento bem importante. O algoritmo do atendimento é bem semelhante, porém a gente tem que pensar em algumas condições diferentes, algumas entidades diferentes. A dissecção coronariana, ela é mais frequente na gestação, geralmente no terceiro trimestre ou no parto, quando ela incide de uma forma mais importante. Existe uma classificação da hemodinâmica para isso, e aí, de acordo com essa classificação, eles vão determinar o tipo de intervenção. Tem o infarto sem placa, que é relacionado a espasmo coronariano, né? Uma trombose espontânea. Então, tem que pensar nessas entidades diferentes, além da aterosclerose. Bom, mas e o que eu faço? Eu faço a mesma coisa. O diagnóstico é o mesmo do infarto com supra, do infarto sem supra. A única questão é que no infarto sem supra, eu não devo usar estratégias de rastreamento não invasivo, eu não tenho tanto respaldo como teste ergométrico, eco de estresse, num paciente que fez uma gina estável, foi para casa, será que é mesmo doença coronariana? Vamos pôr a gestante para fazer um teste ergométrico, um eco de estresse. Isso não é indicado, a gente não tem protocolo para isso, né? O paciente que está internado com angina instável e AM sem supra, essa paciente, talvez a gente tenha que pensar, observar ela melhor, repetir mais vezes os exames, curvar com muita atenção, repetir o eletro e observar muito a estabilidade hemodinâmica, e talvez seja mais vantagem a estratégia invasiva. Bom, importante também a gente pensar no que a gente pode usar de remédio. A gente pode usar AS, em todas as gestações a gente pode usar AS, até como prevenção de pré-eclâmpsia para os pacientes que têm risco de desenvolver pré-eclâmpsia. A gente usa a dose de 81 ou 85 miligramas desde a 16ª semana da gestação até a 36ª. Então, na síndrome coronariana, a gente pode usar tanto a dose de ataque como a dose de manutenção de AS. Agora, o segundo antiplaquetário, aí tem que ser o clopidogrel. A gente não tem estudo para os outros, tá? O que eu acho importante aqui? A gente sabe que beta-bloqueador pode ser usado. Conversar muito com essa paciente sobre essas medicações, né? Qualquer sangramento deve chamar a atenção dela. E muitas vezes a gente pode utilizar em pacientes que tiveram muito trombo na coronária, a gente pode utilizar, gente, a heparina de baixo peso. A heparina de baixo peso, ela é segura na gestação, né? A gente anticoagula os pacientes com SAF a gestação inteira. Então, assim, usar no pós-infarto, não estou segura com a S-clopidogrel. Tudo bem, então você pode abrir mão da heparina de baixo peso. Bom, a OMS mudou a classificação de risco das gestações, né? Extremamente focada numa coisa que a gente não consegue fazer. Que hora que a gestante chega no cardiologista? A hora que ela passa mal. Essa hora é quando? A partir do segundo trimestre da gestação, né? Quando aumenta muito o requerimento do débito. Nessa hora, dá para a gente fazer alguma coisa ideal?
muito pouca coisa. Ideal, a gente consegue aliviar sintoma ou determinar condutas que vão ou encerrar a gestação ou terminar no parto prematuro, muitas vezes, né? Nessa paciente que já chega descompensada. Então, o ideal é o aconselhamento, né? E eu também, com todo respeito, acho que nós ficamos atrás ainda nisso, né? Eu atendo uma mulher com uma valvopatia, uma mulher jovem que pode engravidar, eu não pergunto nem qual anticoncepcional que ela toma. Bom, vamos lá. A categoria 1 e 2 são categorias de baixo risco materno, tá? E aí aqui vão estar a estenose pulmonar leve, o prolapso da válvula mitral, lesões já corrigidas, CIA, CIV já corrigidas, drenagem pulmonar anômala, né? As arritmias atriais ou ventriculares isoladas, são as extrasístoles isoladas, a tetralogia de Fallot já corrigida. Então, vão estar aqui nessa categoria. A categoria 2 e 3 é a categoria de risco intermediário. Então, vou tentar juntar tudo no mesmo. Quem estão aqui? São aquelas pacientes que têm uma doença valvular compensada, moderada compensada, os pacientes que têm síndrome de Marfan sem dilatação aórtica, ou uma outra artropatia sem dilatação, uma coarctação que foi corrigida, que tem uma discreta alteração da função ventricular, que tem próteses mecânicas normofuncionantes, né? Estão incluídas dentro do risco 2 e 3. No risco 4, que é um risco muito alto, aqui eu tenho quase 20% de risco, né, de mortalidade durante a gestação. Em algumas específicas aqui, muito mais de 20%. No Eisenberg, mais de 50%, por exemplo, né? São quem? São aquelas pessoas que têm hipertensão arterial pulmonar de qualquer causa, não necessariamente relacionada à cardiopatia congênita, pacientes que têm fração de ejeção menor que 30, ou classe funcional 3, 4 com insuficiência cardíaca, que já tiveram miocardiopatia periparto e permanece com alguma redução da função ventricular, que tem as valvopatias obstrutivas severas, né? Por exemplo, uma estenose mitral severa, uma estenose aórtica severa, independente de ser assintomático, na estenose mitral severa, ela está enquadrada aqui. E na estenose aórtica sintomática grave. Nas dilatações aórticas, e aí, olha, veja essa dilatação, no Marfan é 45 milímetros, né? E nos outros, como por exemplo, na válvula aórtica bicúspide, 50 milímetros. E uma coarctação não corrigida. Então, por que tudo isso? Nós vamos começar a entender, né? A gente sabe que na gestação, por exemplo, a dilatação, a mudança existe uma perda da camada média ali para a gente tentar aumentar essa capacitância vascular. Esse remodelamento vai levar, por exemplo, ao aumento da junção tubular da aorta, vai aumentar o risco de dissecção. Então, nas doenças que tem um risco de dissecção maior, a gente enquadra como alto risco. Vamos tentar entrar na cardiopatia congênita agora, eu coloquei só assim, as síndromes principais, porque aqui para cada cardiopatia a gente vai ter uma avaliação diferente. Então, as mulheres que têm uma doença congênita, elas têm até 20% de risco de morrer na gestação, considerando todas as doenças congênitas. Aqui que tem pior prognóstico? Sem dúvida, a hipertensão pulmonar, a cianose, as lesões obstrutivas graves, quem tem disfunção ventricular, quem precisa usar anticoagulante permanentemente, e aquelas que têm sintomáticas, que permanecem sintomáticas e têm indicação da gente intervir. Então, essas com certeza terão pior prognóstico. De morte, de parto prematuro, de baixo peso ao nascer. Bom, as cardiopatias associadas à hipertensão pulmonar, a gente precisa, é a única situação em que a gente precisa discutir muito a interrupção da gestação no primeiro trimestre, que é o que chamam de aborto terapêutico. Não interrompeu no primeiro trimestre, com 28 semanas de gestação, a gente vai internar essa paciente. E vai ter um suporte, principalmente baseado em oxigênio, heparina de baixo peso para prevenção de trombose, e considerar o uso da sildenafila, que é difícil colocar sildenafila para gestante por causa da hipotensão que induz. Mas a gente começa com doses muito fracionadas e tenta chegar para tentar aliviar essa pós-carga do VD. Aquelas cardiopatias congênitas que têm uma lesão estrutural obstrutiva, obstrução da via de saída,
do VD, por exemplo, do VE, por exemplo, a gente tem, elas podem ir assintomáticas até determinado ponto e de repente começar a fazer sintomas. Sintoma de IC, angina e síncope, né? Esses sintomas indicam uma intervenção percutânea, que a gente vai fazer geralmente no segundo trimestre, porque é quando começa o sintoma. São extremamente seguras as intervenções, consideradas seguras as intervenções percutâneas de aorta na gestação. Será que é mais seguro? E a radiação, né? A radiação desses procedimentos no segundo trimestre não teve desfechos graves para o bebê. E por que não no terceiro? Porque no segundo trimestre a gente tem também algumas situações fetais que são favoráveis. Por exemplo, a tireoide fetal não está ativa ainda, né? Então a gente teria uma situação mais oportuna. E porque no terceiro trimestre a gente sabe que vai piorar muito o sintoma. Bom, uma cardiopatia com comunicação sem hipertensão pulmonar. Quem seria essa? Por exemplo, uma CIA, uma CIV, e aqui a CIV é com função ventricular preservada, tá? Esses pacientes a gente vai dar o suporte com a profilaxia com heparina de baixo peso, controle de arritmias, que aí a gente tende a usar beta-bloqueador ou verapamil em doses muito fracionadas, né? Baixas e fracionadas. E, finalmente, as cardiopatias cianogênicas sem hipertensão pulmonar, né? A maioria é por hipofluxo pulmonar. Então, assim, a não ser que eu tenha uma cardiopatia grave que possa ter hipertensão junto, já, ou, por exemplo, o Eisenmenger, onde eu inverti e a paciente está cianótica. A gente vai restringir esforço, oxigênio e heparina profilática. Basicamente, a base do suporte seria esse. Lembrar que as gestantes que têm cardiopatia congênita, umas mais que as outras, né? Umas cardiopatias mais que as outras, elas têm uma transmissão hereditária. Então, assim, é fundamental também o eco fetal, né? E não achar que isso é um problema do obstetra. Eu acho que em nenhuma situação a gente tem um heart team mais desafiador do que esse. Quem que é o heart team aqui? É o cardiologista, é o hemodinamicista, é o cirurgião, é o obstetra, é a enfermeira obstetriz, né? Foi uma das melhores coisas que já inventaram no mundo, foi a enfermeira obstetriz, gente. Ela faz muita diferença na condução do trabalho de parto, principalmente dessas mulheres graves. Em relação a arritmias, a gente vai ver que o beta-bloqueador ele tem um papel muito importante na tentativa de controle, pelo menos, de algumas arritmias. Como segunda linha, a gente pode usar, por exemplo, nas supraventriculares, a adenosina, certo? Em alguns casos, onde eu tenho, por exemplo, um flutter atrial com uma frequência altíssima, que não controla com nada, no segundo trimestre, como segunda opção, segunda linha de tratamento, é possível a gente fazer uma ablação por catéter. O sotalol é uma medicação também aceitável na gestação. Vocês vão ver que, deixa eu só passar um segundo slide, a amiodarona, está vendo que ela entra aqui como segunda linha? E veja só, quando eu comparo o guideline americano com o europeu. Existe uma diferença de indicação, né? A cardioversão elétrica, ela é segura em qualquer fase da gestação, né? Então, se eu tenho uma gestante com uma taquicardia, com uma arritmia, com instabilidade hemodinâmica, eu posso sim tentar fazer uma cardioversão, não é porque ela está grávida que vai contraindicar, tá? Se a paciente tem, por exemplo, uma TV refratário, posso ter que implantar um CDI na gestação? Não quero, não pretendo, nunca quero, né? Deus me livre disso, mas a gente pode precisar, porque pode ser a única opção que essa gestante tem. E a amiodarona, você vê que ela nem consta no americano, né? Ela vai ser sempre a última opção que a gente vai utilizar, né? Porque ela não é uma medicação segura na gestação. Eu coloquei aqui alguns que estão nessa classificação nova, essa tabela está na classificação nova do FDA, mostrando aquilo que é seguro e o que não é seguro na gestação. Você vê que o americano não inclui o sotalol, o europeu inclui o sotalol, né? E a amiodarona, ela não... isso aqui é da diretriz brasileira, tá, gente? A amiodarona não é segura na gestação, é só, assim, aquele último recurso mesmo para salvar a vida, tá? E aí eu fico muito decepcionada quando, às vezes, eu vejo um obstetra pede um parecer e aí o cardiologista chega lá e escreve assim, ó, amiodarona no parecer, mais nada. O parecer do cardiologista, a avaliação cardiológica da gestante, ela tem que ser complexa, né? Ela precisa
passar por vários pontos. Eu vou explicar isso mais à frente, qual é a minha visão, tá, gente? Não é que todo mundo é obrigado, mas a minha visão é essa, a minha maneira de fazer, a minha visão é essa. Bom, entrando nas valvopatias, que são um desafio constante, extremamente frequente no Brasil, principalmente pela doença reumática. Isso aqui acontece toda semana a gente tem alguma gestante com cardiopatia. Ontem a gente tinha 2 cardiopatas, né, internadas na UTI. Pensando em tratamento na estenose mitral, o ideal, gente, é que a paciente seja tratada antes de engravidar, lógico. Mas se ela chega, a gestação vai progredindo, a estenose mitral moderada, grave, ela vai ficar sintomática. O que a gente tenta usar? A diretriz brasileira recomenda o propranolol, até 80 miligramas, e o metoprolol. Eu gosto muito do metoprolol, porque é uma droga que eu posso deixar a gestação inteira, né? No final da gestação, o beta não seletivo, ele pode aumentar o risco de parto prematuro ali, aumentar as contrações de treinamento, isso angustia muito a mulher, porque ele vai estar associado, ele vai ligar nos receptores uterinos no momento do desbloqueio da progesterona, né? Então, a progesterona, no final da gestação, ela vai saindo dos receptores beta uterino, e eles vão ficando vazios, e o propranolol pode bloquear e aí induzir contração. A estenose mitral é uma das valvopatias que a gente tem mais consciência, mais resultado estudado em relação à intervenção durante a gestação. Então, se a paciente permanece sintomática, mesmo com diurético, beta-bloque, permanece classe 3, 4, ou fez uma FA aguda ali, que você reverteu, ou está em FA, a gente tem que considerar a intervenção percutânea por balão. Vale a mesma regra, tá? Não pode ter coágulo, score menor ou igual a 8, insuficiência mitral no máximo leve. Essas gestantes, é recomendado pelo nosso posicionamento da Sociedade Brasileira manter a prevenção de surto reumático durante a gestação, né? E nas lesões valvárias moderadas graves, fazer a profilaxia para endocardite no parto. Então, veja a riqueza que tem que ser o seu parecer, né? Tudo isso é papel do cardiologista escrever, indicar. Continuando nas lesões de barreira, que é agora a estenose aórtica, então a gente já falou da estenose mitral e agora a estenose aórtica. As lesões de barreira são um grande problema valvular na gestação. As doenças por insuficiência valvar são muito mais bem toleradas, as de barreira, não. A estenose aórtica, com a TAV, durante a gestação, né, ela ganhou um outro panorama. Eu deixei uma sugestão para quem quiser aprofundar nesses dados. O registro ROPAC tem muito dado de TAV, tem muito dado de intervenção aórtica e de valvuloplastia durante a gestação. A maioria dos procedimentos, com certeza, são a valvuloplastia, né? Por balão. Existem situações em que precisa fazer uma cirurgia aberta? Sim, tanto estenose aórtica quanto estenose mitral. Vai estar muito mais relacionada à disfunção de prótese, mas pode ser necessário fazer a cirurgia. Se for antes de 28 semanas, quando o feto não é viável, tem que operar a gestante. Se for depois de 20 semanas, tira o bebê e já faz a cirurgia cardíaca, muitas vezes no mesmo tempo. Que a gente tem uma paciente no materno hoje indicada com essa indicação, tá? Menos de 28 semanas e precisa de uma cirurgia cardíaca ainda gestante. O que a gente faz muitas vezes é enrolar um pouquinho, tentar compensar a paciente, tentar segurar até alguma semana ou 2 aí para alcançar essa viabilidade fetal também. Então, assim, até essa imagem é retirada do ROPAC. É importante a gente avaliar mais de um parâmetro, por exemplo, a velocidade de pico e o gradiente, né? Os gradientes estão sempre aumentados na gestação, né? Fisiologicamente, os gradientes valvares estão aumentados. Então, eu não vou indicar um procedimento só pelo gradiente. Tem que ter sintoma, tem que ter refrataridade ao tratamento. Na insuficiência mitral, como eu falei, ela é muito tolerada durante a gestação. A gente vai se basear num tratamento com diurético, com furosemida, com hidralazina.
em alguns casos com digoxina. A digoxina é só mesmo para tentar aliviar um pouco de sintoma, tentar reduzir, muitas vezes ela começa a ficar muito taquicárdica, a gente põe beta-bloqueador, não melhora tanto, não consegue tanta resposta, a gente pode usar a digoxina para tentar auxiliar. Eu vejo digoxina muito nas diretrizes brasileiras, nas diretrizes fora do Brasil, a gente vê muito pouco, né? A paciente que não responde de jeito nenhum, né, que é aquela que está assim, não sai do edema agudo com o tratamento clínico, a gente pode considerar a cirurgia ou mitraclip, também já tem mitraclip feito em gestante. Na insuficiência aórtica, que também é bem tolerada durante a gestação, né, ela vai ficar pior, por exemplo, se evoluir com uma FA ou tiver uma disfunção ventricular importante, mas geralmente a gente consegue controlar com diurético, com vasodilatador. Tá? Aqui tem que ter cuidado com o beta, que a gente permite ficar um pouco mais taquicárdico para não aumentar muito o tempo diastólico e aumentar a regurgitação. A miocardiopatia periparto, que é uma doença intrínseca à gestação, agora entrando nas miocardiopatias, é uma doença onde eu vou ter uma redução da fração de ejeção para menor que 45%, ou uma dilatação ventricular, ou uma dilatação ventricular, que acontece geralmente em torno a partir das 20 semanas, e que eu não consigo achar uma causa para ela. Tá? Eu coloquei essa imagem, que é um folder, mas para sugerir para os residentes o Cardionerds, que tem muitos quadros interessantes, quadros de resumo, eles têm um raciocínio lógico, assim, dentro do ensino da cardiologia, bem interessante. Então, eu optei por esse folder por isso. A etiologia é desconhecida, a gente tem um monte de teorias, provavelmente relacionada à questão imune, à questão molecular mesmo, de como se formam os vasos placentários. A placenta é um órgão secretivo, né? Ela produz TNF-alfa, ela produz prostaglandinas. Existe uma predisposição genética, quem já teve uma vez pode ter de novo. A gente sabe que 50% das mulheres recuperam a fração de ejeção, né? Até em torno ali do terceiro mês, até 6 meses ela pode recuperar, muito comum em torno do terceiro mês pós-parto recuperar, as que estão tratadas, mas até 6 meses eu posso recuperar. Quem é que problema? Quem não recupera a fração de ejeção. Né? Esses pacientes vale o mesmo tratamento da insuficiência cardíaca. Lembrando que na gestação a gente não pode usar IECA, BRA, ARBs, né? Que é o sacubitril valsartana, e nem não pode usar a espironolactona, tá bom? Então vai ficar nitrato, hidralazina e beta-bloqueador. Usa muito o metoprolol. O metoprolol ele é compatível, ele vai ser compatível também com a amamentação. Ele é considerado seguro pela Academia Americana de Pediatria. Em relação ao parto, se o paciente está com gesto, se tem disfunção ventricular importante com sintomas, eu vou ter que indicar uma parte cesárea. Agora, se a paciente não tem essa condição crítica hemodinâmica, a gente pode sim avaliar para o parto normal, né? Uma outra coisa importante é que ela é considerada uma miocardiopatia com tratamento etiológico, um certo tratamento etiológico, né? As pacientes que ficam com queda importante da fração de ejeção ou com estado hemodinâmico mais agravado, né, tem indicação da gente utilizar os inibidores, os agonistas dopaminérgicos, são os inibidores da lactação. O estudo maior foi feito com a bromocriptina, que é o Parlodel, né? Numa dose de 2,5, de 12 em 12 no primeiro mês, e em 6 semanas a gente usa uma vez ao dia. A gente tem um pouco de medo porque ela é mais trombogênica, e essa é uma cardiopatia que tem muita trombogenicidade envolvida, né? Então, é importante, talvez, pensar no contexto brasileiro também, porque é difícil achar bromocriptina, em usar a carbegolina, que também é eficaz, uma dose única de 1 miligrama, que vai ter efeito por 14 a 21 dias. É importante fazer esse bloqueio da prolactina, isso teve muita repercussão na sobrevida e na recuperação da fração de ejeção de mulheres com miocardiopatia periparto. Então, eu até já mencionei, né, esses pacientes com IC, agora, pensando em qualquer etiologia, a gente precisa investir mesmo em nitrato, hidralazina, beta-bloque, diurético, e precisa ter muita consciência
de otimizar esse resultado da gestação, né? Ah, mas não pode usar corticoide na insuficiência cardíaca. Não, mas aqui a gente precisa usar. A gente precisa pensar na maturação fetal. Se for o caso, eu aumento o diurético, eu faço isso com essa gestante internada, né? Para eu tentar ter um desfecho melhor dessa gestação. Algumas vezes, principalmente com fetos não viáveis, a gente pode ser necessário até indicar ECMO em gestação. E tentar antecipar. A gente geralmente pensa nessa gestante que não compensa, a gente pensa em 35 semanas, da mesma forma que a pré-eclâmpsia grave. Nosso objetivo ali, nosso deadline é tentar chegar em 35 semanas de gestação. Mas se a paciente tem uma excelente estabilidade, a gente pode chegar a 38 semanas de gestação. Voltando nas doenças da aorta, que eu tinha começado a mencionar, o risco, 40%, na verdade, das dissecções em mulheres acontecem durante a gestação ou puerpério. Tá? Se a mulher disseca antes de 28 semanas, vai para a cirurgia cardíaca, isolada, uma dissecção tipo A. Se ela disseca depois de 28 semanas, a gente faz ao mesmo tempo. Faz a cesárea e a cirurgia cardíaca ao mesmo tempo. Esse é o mais indicado. E eu fiz questão de colocar isso, gente, para a gente pensar no parto normal. Parto normal tem que ter a aorta menor que 40, certo? Porque senão durante o parto disseca. E aí, cardiopatia determina parto cesárea? Estamos terminando. Eu achei ótimo esse meme, porque assim, esse é o verdadeiro mito do mito, né? Eu encontro com muitos obstetras, né? E alguns ainda perguntam para mim, falam, Débora, mas não tem que ser cesárea, cardiopata, não tem que ser cesárea? Não, não tem que ser cesárea, né? No Brasil, a gente tem um índice de cesariana muito alto, ao redor de 52%. Dentro desses 52%, 76% são cardiopatas, porque as pessoas acreditam nos mitos, né? Quais são as indicações imperativas? A paciente que entrou em trabalho de parto com anticoagulação oral, né? Pacientes que têm diâmetro da aorta aumentada, segundo aquilo que a gente já falou lá atrás, que tem uma coarctação não corrigida, ou que recorreu, pacientes com Takaya-Su, pacientes dissecadas, mesmo com formas variantes, pode ser hematoma intramural, formas variantes, que tem hipertensão pulmonar, que estão com uma IC agudizada, tem uma congestão pulmonar importante em cardiopatia pré-existente, pode ser aqui qualquer etiologia, né? Ou uma situação materna extremamente crítica, né? Eu tenho uma arritmia, o paciente não sai da arritmia. Então, essas são as condições que indicam parto cesárea, né? É papel do cardiologista indicar o parto? Na maioria das vezes, graças a Deus, vai no relatório assim, né? A via de parto é de indicação obstétrica, né? Porque existem outros fatores, né, gente? O neném córnico, não adianta você colocar lá que é para... Não, vamos fazer normal, parto normal é muito melhor. Não, né? Então, a gente coloca que a indicação é obstétrica. Agora, nessas condições, aí a gente indica o parto cesárea. Obviamente, no parto, a gente vai ter uma repercussão maior, um pico hipertensivo, um pico de frequência cardíaca. Então, assim, essa paciente tem que estar monitorada, se a gente vai optar pelo parto normal, ela tem que estar monitorada. Igual na UTI, né? A gente monitora a frequência. Não precisa ter todos os eletrodos, mas tem que ter algum monitor cardíaco. A conferência da pressão arterial ali durante o parto. Um clínico, às vezes, próximo, né? Não precisa estar ali, mas próximo, acessível, para definir alguma conduta, não faz mais diurético, faz menos diurético. O monitoramento da obstetriz, né, da enfermeira obstetriz também auxilia muito, o monitoramento do bebê, muitas vezes a gente tem que seguir o trabalho de parto ali, no segundo estágio, com a cardiotocografia contínua, né, com a avaliação contínua da frequência cardíaca do bebê, restringir líquido, porque às vezes o trabalho de parto, a primeira fase é mais demorado, então a gestante vai bebendo água, tem que segurar isso, né? Se tiver hipertensão pulmonar, a gente não pode, não vai para o parto normal, vai para a cesárea, e aí a gente contraindica a cirurgia, o bloqueio loco-regional. Existe aquela anestesia, a loco-regional, por sequenciais, que a gente fala, né, que é o bloqueio por níveis ali, que ela tem muito menos repercussão, uma peridural tem muito menos repercussão hemodinâmica. Então, discutir isso com o anestesista, que eu esqueci de incluir no RARTINO, o anestesista também está no RARTINO.
Voltando ao parto normal. O parto normal, a analgesia é indiscutível, gente. Indiscutível, assim, pode fazer analgesia. Isso melhora muito o desenrolar do parto ao final da primeira fase ali, né? E o início da segunda. Débora, mas e se for um feto morto? Pode induzir o parto normal numa paciente? Pode, vale a mesma coisa de antes. Se não tiver descompensado, não tiver aqueles critérios para cesárea, né, absoluta, pode induzir o parto normal. E a gente vai fazer o preparo do colo com misoprostol, o método de Krause, que é um balão, que eles introduzem um balão no colo para ir dilatando o colo, a amniotomia, tudo isso é possível. Mesmo na indução do bebê vivo também, né? O bebê que chegou no termo, não entrou em trabalho de parto, a gente pode induzir. O que não dá para usar são os derivados do ergo, né? A gente não pode usar. Indicar a profilaxia para endocardite também é importante dentro desse contexto do parto. E recomendação do puerpério, que a gente tem que informar para o obstetra se essa gestante precisa de pós-parto na UTI ou não. Quanto tempo essa gestante precisa ficar internada no hospital depois do parto, mesmo que não seja na UTI? Que tipo de anticoncepcional ela pode usar? Vai liberar a amamentação ou não? Né? Débora, mas eu não sei, estou respondendo uma avaliação periparto agora, e ela veio no meu consultório e o parto, né? Eu não sei o que vai acontecer depois do parto, mas você vai colocar lá. Então, se é uma IC, se ela tem congestão, se tem classe funcional 3, 4, é contraindicada a amamentação. E isso precisa estar muito registrado. As indicações também dentro do planejamento familiar de anticoncepção definitiva, da laqueadura. Isso tem que ter um relatório, gente. E também, além do relatório, a ata registrada em cartório. Por quê? No Brasil, é proibido fazer laqueadura no parto. Né? A gente só faz em condições de indicação, em situações de indicação médica mesmo. O obstetra, e aí milhares deles processados. A gente não precisa esperar 60 dias do parto para fazer a laqueadura. Né? E também colocar no seu parecer um retorno com o cardiologista para que ele reavalie algumas condições. Por exemplo, eu tenho uma essência mitral que na gestação está grave. Na hora que ganhar bebê, que voltar à condição hemodinâmica, aquela válvula ali, ela pode ficar com ela, passa por uma essência moderada, às vezes até leve, e a paciente segue com a válvula nativa dela sem ter que fazer procedimento, certo? Então, é isso que eu queria deixar. A principal mensagem para nós cardiologistas é que a gente tem outras especialidades no Heart Team, que a obstetrícia, nós somos um personagem, um player muito importante desse contexto, e que a gente precisa fazer o nosso papel com muita responsabilidade, com muita atenção, né, e muito bem alinhados com a equipe da obstetrícia, da enfermagem, da anestesia, da cirurgia cardíaca, da intervenção, para que a gente possa fazer a melhor escolha para esse dueto que está ali na nossa mão, né, que é a gestante e o bebê. E aí hoje eu vou deixar minha homenagem para todas as mulheres do ENCORE, né, mas principalmente para as mulheres que estão lá como combatentes, né, na Ucrânia. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi que 32.569 mulheres fazem parte do exército ucraniano, e acho que é para elas que a gente deseja um dia melhor hoje. Juliano, me ajuda. Deixa eu voltar aqui. Pronto para dúvidas. Vamos. Débora, muito obrigado, de verdade, de coração. Parabéns aí, realmente você dar uma aula de uma especialidade inteira em 1 hora é um desafio, né? Muito. E a gente que fica afastado um pouco do contato da cardiopatia e o cardiologista lida com um binômio que é o binômio materno-fetal, né? A gente não pode tomar a decisão pensando em um sem esquecer o outro ser que está ali, né? Totalmente dependente. E a gente vê que tem nuances para todas as nossas doenças corriqueiras do dia a dia, tem as nuances durante a gestação, antes da gestação e depois da gestação, né? A gente não pode esquecer, que senão fica aquela ideia que é só ali até o parto. Não, a coisa pode se estender até quase 1 ano, né? 5, 6 meses, como você disse aí. Então, acho muito importante que os nossos residentes estejam vendo isso. Me surgiu uma dúvida se eles têm contato com isso ao longo da nossa residência.
ou resistência, né? Acho que é uma coisa para a gente pensar também, né? De ter esse contato com você aí, que eu achei importante. Doutor Maurício, a gente tem uma nova proposta na residência. É uma proposta imposta que eu faço para o Max Weiler, né? Graças a Deus eu posso fazer isso, viu, Max? A gente está revendo o estágio de teste ergométrico do R2, né? Eu expliquei para ele a minha visão, ele né, entendeu dessa forma também, que o teste ergométrico, ele é tipo um eletro mesmo, né? Assim, o paciente não sei o quê, vai lá, faz um eletro, né? O teste ergométrico, ele pode ser visto dessa forma também, não precisa de um estágio de teste ergométrico. E é saudável e produtivo, Profico, que aconteça isso no primeiro ano. Né? Então, o que a gente quer é que com a turma nova, que eles rodem no teste ergométrico ao longo do R1, entende? E a gente ganha, então, um mês no R2, que a gente poderia inserir isso daí e algumas outras situações. O materno é um hospital escola, um hospital que tem residente, um hospital que recebe interno, então, isso é muito tranquilo, esse rodízio lá. A gente pode fazer assim. O que eu estou tentando fazer, Maurício, é melhorar lá, sabe? Assim, a gente tem algumas dificuldades internas para criar um ambulatório, para dar suporte para o pré-natal de alto risco, sabe? A minha grande vontade, doutor Maurício, é chegar antes. Não chegar, não ter a gestante que eu recebo, que chega para mim lá na UTI, sabe? Então, eu estou tentando fazer algo assim maior, tá difícil o processo, mas algo que realmente seja mais eficaz. Isso ficou bem claro. Muito bom mesmo. Pessoal, perguntas? Estou vendo que tem. Parece que tem pessoas aí querendo perguntar. Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma. Max Tadeu, obrigada. Pronto, não. Cadê a doutora Ana Cecília, que gosta das gestantes? Está por aí, Cecília? Débora, eu gostaria de parabenizar. A aula foi excepcional, foi realmente uma aula completa. Assim. Você conseguiu abordar tudo, assim, impressionante. É um tema extremamente complexo. E, assim, gerou uma dúvida. Eu vi que você comentou sobre a possibilidade da ECMO, né, nas gestantes. Eu acho uma condição já com insuficiência cardíaca grave e com recursos precários para tratamento cirúrgico ou intervencionista. Se como é que você já tem algum registro assim desse número que acontece? Provavelmente no Brasil é extremamente restrito. Eu acho que no nosso meio eu não me lembro de até ser alguém me chamar para poder avaliar algum paciente desse nível. E se teve algum caso aqui em Goiânia de gestante, não sei se você sabe. Teve um caso emblemático de Covid com ECMO, a hiveno-venosa, né? Lá no Santa Bárbara, eu acho que era gestante ou recém-parturiente, não sei, acho que gestante, e aí foi indicado parto cesárea e já indicado também a ECMO, né? Inclusive eu chamo a Débora, paciente também. Mas existe, a Elcio tem registro, tá? De mulheres no ciclo, né? Gestante, a gente teve paciente que entrou em ECMO por parada, viu, Arthur? Mas, assim, o desfecho fetal é muito ruim. Então, o que a gente tem, mas existe também, está registrado. Mas a grande indicação é para, se for menor que 28 semanas, tem que fazer ECMO com o bebê lá dentro, né? Aí vale a mesma coisa da cirurgia, né? Na cirurgia não tem aquelas questões, faz uma hipotermia não tão intensa, né? Mais leve a moderada, aumenta o fluxo da SEC, então tem tudo aquilo lá. Monitora o bebê durante a cirurgia, cardiotocografia, né? No ouvido do bebê, do cirurgião o tempo todo. Isso aí é feito. Mas a grande indicação é após 28 semanas, né? Com 28 semanas, interrompe e entra em ECMO. E é assim, interessante... o desfecho favorável que eu quero falar. E é interessante porque na ECMO hoje, com o recurso, a gente tiver um paciente com insuficiência cardíaca grave, precisar de usar uma vena arterial, ou que seja um paciente com essas questões aí de infecções de SARA por Covid ou outras doenças virais, que a gente consegue hoje fazer a ECMO, a gente, imagina aqui, a gente deixa o paciente até sem heparina, porque a gente não precisa deixar um TCA diferente da cirurgia,
que a gente precisa deixar um tempo de coagulação ativado acima de 600 segundos, na ECMO a gente consegue deixar com muita segurança, pelo alto fluxo que nós temos pelo débito, o risco de evento tromboembólico diminui muito, né? Então, a gente consegue deixar um TCA aí quase no nível normal. Então, a gente consegue deixar TCA de 160 segundos, né? Então, que seria um risco muito grande para essas pacientes, né, gestantes, talvez na fase, às vezes, uma ponte para melhora da insuficiência cardíaca, aí numa fase de descompensação aguda, de arritmia ou outras questões aí para avaliar. É muito legal isso aí. Ok? E aí, só para os residentes não ficarem preocupados, gente, eu sei que eu cortei muita coisa, porque eu tive que reduzir, né, resumir, mas nós vamos ter aulas mais detalhadas. Pode ficar tranquilo. Então, muito obrigada. Mais detalhado que isso, tem que fazer residência. Não, mais detalhado. Passa muita coisa correndo aqui. Às vezes eles podem pensar, não, agora ela já deu aquela aula lá, acabou. Não, não acabou, gente. Débora, Tá bom. Foi só a introdução, né, Débora? Foi a introdução, né? Agora eles vão ter que... Se ninguém tiver mais perguntas, eu queria só reforçar uma coisa que você disse, que são as intervenções percutâneas, seja elas quais forem as necessárias, durante a gestação, que não é um bicho de sete cabeças, que quando bem indicado a gente faz isso com tranquilidade. Houve uma época que era quase que mensal ou bimensal a gente intervir em gestantes com estenose mitral grave descompensada, né? Isso era muito comum. Essas pacientes desapareceram, felizmente, né? Eu acho que a doença foi controlada, né? A doença reumática, mas no meu não, começo... elas desapareceram do ENCORE, né, meu querido? Mas elas continuam no SUS, inclusive preciso que você me dê vaga lá no GOL a hora que eu pedir. Estou demais. O problema é o tal do balãozinho, né? Que o pessoal não compra o balão para tratar. Mas foi muito comum, realmente, no ENCORE, assim, a gente fazer valvoplastia mitral em gestante no segundo trimestre, que o diagnóstico era feito durante a gestação, por tudo que você disse na aula, né? Infelizmente, o diagnóstico era feito, mas dava para tratar tranquilamente, assim. Eu já tive a oportunidade de, na minha residência, fazer um parto na UTI, assim, logo após uma valvoplastia mitral. Fazer o parto é um modo de falar, né? Eu segurei o bebê para ele não cair. Eu tive o prazer de tratar esse mês de janeiro a neta, né, vamos falar assim, de uma paciente que o Geraldo operou gestante na Santa Casa. Ele operou uma paciente lá na Santa Casa, uma válvula aórtica. A paciente continuou a gestação, operou grávida, ela não entrou em trabalho de parto durante a cirurgia, nem nada. Chegou até 36 semanas, teve uma menina... E essa menina, agora em janeiro, ganhou neném lá no materno conosco, porque fez uma pré-eclâmpsia grave. Olha só. É isso. Bom, se mais ninguém tiver perguntas, eu agradeço a todos, parabenizo mais uma vez todas as mulheres, em seu nome, Débora, e nas demais. E agradeço a presença, agradeço mais uma vez você, esperando revê-los neste momento, na próxima terça-feira. Até Obrigado. lá. Tchau. Tchau, tchau.